Democracia e liberdade são os fatores mais essenciais que unem os dois povos nesse momento, o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América. Igualmente, aspectos relativos a acordos de tecnologia e acordos na área militar. Igualmente, o nosso presidente relembra que nós já atuamos lado a lado com as tropas americanas, os nossos famosos pracinhas na Segunda Guerra Mundial em território italiano. Então são aspectos importantes que precisam ser revividos e fortalecidos. O nosso presidente vem fazendo isso e as suas ideias vêm sendo muito bem recebidas aqui nos Estados Unidos. Bolsonaro, love you! Bolsonaro! Keep doing what you doing, boy! Bolsonaro, chega aí! Thank you, man! Yeah! O segurança ficou bem na minha frente, cara. Chega aí! O cara! É um cara! Não deixa a corrupção te pegar! Você não precisa! Baby! We love you, Chega aí! Don't let the corruption get you. You don't need that money. Money's worthless. A lot of people don't even know what you just saw. A lot of just had a breakfast this morning with the Venezuelan pastor. His mother is there, she's starving. Beleza. Ô meu amigo. Dá para observar assim, Não, não dá não. Tá de boa, tá tranquilo. Bruno, chega pra cá, Bruno. Sérgio Moura. Bruno, pessoal, obrigado aí. Thank you.
áudio aí, ligou aí? Obrigado, pronto. Tá bem? Chegou, vamos lá. Valeu, obrigado, general. Primeiro agradecer a presença de vocês aqui nessa noite fria de Washington, onde o nosso presidente vem sendo recepcionado por várias autoridades, agora mesmo aqui na nossa Câmara de Comércio. E é uma grande demonstração do povo americano por meio do seu governo, do presidente Trump, de nos receber aqui de uma forma tão fidalga, colocando o nosso presidente e parte de sua equipe na Blair House. Vocês sabem muito bem o que isso significa para a diplomacia americana e, por certo, nos dá a indicação que nós estamos no caminho certo para fortalecer o nosso país. Nós estamos agora em meio a um jantar, onde o nosso presidente foi muito bem recebido, já discursou, já levantou algumas ideias e agora está numa parte de interlocução com alguns outros atores que se encontram presentes à mesa. Amanhã nós temos outros eventos que são muito importantes e nós gostaríamos de contar com a participação de vocês naturalmente. Democracia e liberdade são os fatores mais essenciais que unem os dois povos nesse momento, o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América. Igualmente, aspectos relativos a acordos de tecnologia e acordos na área militar. Igualmente, o nosso presidente relembra que nós já atuamos lado a lado com as tropas americanas, os nossos famosos pracinhas na Segunda Guerra Mundial em território italiano. Então são aspectos importantes que precisam ser revividos e fortalecidos. O nosso presidente vem fazendo isso e as suas ideias vêm sendo muito bem recebidas aqui nos Estados Unidos. Isso é o que ele falou agora no discurso aqui? Sim, dentre outras coisas, isso. Eu procurei adiantar-me porque reconheço que vocês não estão em um ambiente muito saudável. O senhor disse que ele trouxe ideias. Que ideias, porta-voz? Por favor. As ideias do nosso presidente são igualmente de fortalecer o nosso comércio, reconhecendo que os Estados Unidos é o segundo mercado para os produtos brasileiros, reconhecendo que a diplomacia de fortalecer a democracia neste lado do Ocidente é extremamente importante, reconhecendo que aspectos relativos ao antigo comunismo não podem mais imperar nesse nosso ambiente que nós vivenciamos. Você foi conversar com o Olavo de Carvalho? Sim, porque faz parte da mesa. O Steve Bannon está no jantar? Sim, está. Também a relação será distribuída a vocês em seguida, se já não foi. Amanhã de manhã. Qual é a agenda do presidente? Ela está em branco? Não, o presidente amanhã tem agenda livre na parte da manhã. Pode ser que tenha eventos oficiais ainda a confirmar. E, de fato, os seus encontros com as várias entidades começará na parte da tarde. Mas então ele fica na Blair House de manhã? Não, provavelmente não, mas eu ainda não posso adiantar qual que vai ser essa atividade. O senhor classifica como ponto mais alto dessa viagem? Não, provavelmente não. O que o senhor classifica como ponto mais alto? Não tenho como adiantar nesse momento. O que o senhor classifica como ponto mais alto dessa viagem? O que o senhor classifica? O reconhecimento do nosso país como um líder da Latinoamérica, o reconhecimento do nosso país como a oitava economia do mundo, o reconhecimento do nosso país como uma grande potência que tem todas as possibilidades de deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente. Há uma chance do presidente parar aqui para falar com a gente ao fim do jantar? Ou provavelmente não há previsão. Ele tem que ausentar-se de pronto logo após o jantar e na primeira oportunidade, se assim for possível, ele estabelecerá contato com vocês. General, esse é um jantar ideológico, porque tem vários ideólogos do governo presentes. É um jantar mais ideológico para afinar o discurso em relação à direita? Não, eu diria que é um jantar espetacular. A entrada está muito boa. O prato principal está ótimo e a sobremesa eu espero que seja igualmente muito boa. E o embaixador de aviso prévio também foi bem... Qual que é a comida? Perdão? O que serviram de comida? Olha, eu saí antes para poder não deixá-los aqui à mercê do frio. Mas, general... Sim, era um creme muito bom. General, e o embaixador de aviso prévio, hein? E o embaixador que está de aviso prévio, como é que foi? Ele conversou com o embaixador? Ele está de aviso prévio. Ele conversou com o embaixador Sérgio Amaral? Sim, foi muito fidalgo da parte do embaixador Sérgio Amaral e igualmente da parte dele. Até fez um reconhecimento de todo
de toda a caracterização desta visita que foi liderada pelo nosso embaixador. O embaixador é uma pessoa especial, a propósito conversou comigo porque também já foi porta-voz e disse para eu ter cuidado com vocês. Uma conversa só com o Perdão? O presidente anuncia o novo embaixador aqui? Não, o presidente ainda fará os estudos necessários para identificar quem vem a ser o futuro embaixador, por reconhecer que este é um posto de extrema importância para a nossa diplomacia e para permitir que o nosso país, por meio deste posto, possa ser ainda mais reconhecido no âmbito mundial. Não permanece. A intenção do nosso presidente é fazer o estudo necessário para identificar as possibilidades de mudança. Porta-voz, hoje de manhã, em frente à Casa Branca, houve um protesto contra o presidente. Ele foi chamado de, tanto por americanos quanto brasileiros que moram aqui, ele foi chamado de racista e de fascista, entre outros termos, homofóbico, misógino. Como é que o senhor avalia essa recepção, justamente na primeira viagem internacional? Eu não posso avaliar, eu não estava neste momento aqui, de forma que eu não tenho como tecer juízo de valor sobre isso. O presidente falou mais ou ouviu mais dos convidados em relação a esse plano de reaproximação com os Estados Unidos? Ele veio com um discurso no sentido de demonstrar gratidão por esta aproximação e esta recepção, e agora está no momento de colher percepções, de interagir, incluindo os ministros que se fazem presentes, que estão igualmente a trocar ideias, a apresentar as posições do nosso país. Ele teve conversa a sós com o Olavo de Carvalho? Não teve. Nós chegamos todos juntos e em seguida, após um momento de coquetel, nós subimos para o jantar. Teve uma informação para que o Olavo de Carvalho baixe o tom um pouco das críticas em relação ao governo. Ele tem atirado muito contra o vice-presidente Mourão, contra a chamada ala militar do governo. Houve algum pedido de comedimento? As opiniões pessoais de quaisquer pessoas devem ser a elas direcionadas quando eventualmente nós tenhamos dúvidas sobre o que ela quis dizer ou não dizer. Esse encontro amanhã com o ex-secretário do Tesouro, sobre o que vai ser esse encontro? Eu ainda não tenho os dados especialmente, mas obviamente há o interesse econômico da nossa parte de mostrar que o Brasil torna-se efetivamente a cada dia um livre mercado. E se vocês admitirem que foi um sucesso o que nós fizemos na sexta-feira com o leilão de aeroportos, isso abre para o Brasil a possibilidade de receber capitais estrangeiros e que de outros eventos semelhantes àqueles possam ser referendados e a partir desse referendo dar continuidade a esse livre mercado que eu disse inicialmente. O presidente vai encontrar com executivos da indústria aeroespacial, que tem interesse na base de Alcântara? Sim, nós temos 2 acordos que serão firmados e ambos nessa área do centro espacial de Alcântara, como nós gostaríamos que passasse a ser conhecido por vocês, porque vai muito além do lançamento de veículos não tripulados ou veículos de lançamento de satélites. É verdadeiramente um centro espacial onde nós vamos poder contar e compartilhar tecnologias e aproveitar um momento muito especial, que é o preenchimento do espaço a partir de um ponto sensacional de lançamento, que é aquela região lá de Alcântara. Ao sair do Brasil, o presidente disse que não tinha conhecimento ainda da proposta de reforma da Previdência dos militares. Isso quer dizer que ela não vai ser apresentada até o presidente retornar ao Brasil? Não, a proposta referente à Previdência dos militares encontra-se pronta, já inclusive de posse do ministro Paulo Guedes. Mas então ele viu a proposta? Ele confia no nosso ministro da Defesa, já discutiu sobre os pontos que são essenciais e a partir daí, apresentada que seja à nossa Câmara, ao nosso Congresso, ele dará o toque e a liderança que lhe é peculiar para a aprovação não apenas da proposta referente aos militares, mas principalmente da proposta amplo espectro, que é tão importante para o nosso país. Então chega quarta-feira mesmo a proposta? É a nossa previsão que chegue na quarta-feira. Então são 2 acordos na Lebrita, um é um acordo de salvaguardas tecnológicas e o outro? É um acordo referente também à troca de tecnologia com a Agência Espacial Americana. Satélite da NASA? Eu não tenho ainda os dados efetivos, porque precisa ser firmado, mas é nesse sentido. É possível que a gente seja informado sobre a agenda dele na parte da manhã, ainda hoje? Eu vou verificar, mas provavelmente amanhã cedo eu peço que a assessoria, sim, que a assessoria, sim, é possível. Solicitar que ele fale conosco antes dele seguir? Eu vou conversar com ele, mas não há previsão nesse sentido. Tá bem. Obrigada, Obrigado. Sobre
mesa com ele esperado.